fala, Claquetinhas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Abnertube. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas eu tenho certeza de que ele é um dos mais importantes para o futuro do universo API. Se vocês acompanharam os últimos vídeos do canal, já sabem que a entrevista exclusiva com o Pascoal Coelho, o nosso querido Doutor Doença, foi um grande sucesso. Fiquei muito feliz em ver o carinho de vocês, os comentários, as teorias e principalmente o interesse que vocês demonstraram em aprender mais sobre saúde. Depois daquela entrevista, muitas pessoas começaram a pedir uma ideia muito parecida. Muitos inscritos comentaram que gostariam de ver o Doutor Doença explicando doenças de uma forma simples, completa e fácil de entender. E eu pensei bastante nessa ideia. Conversei com José Daniel. Conversei com o Coelhão. Conversei com o próprio Doutor Doença. E nós chegamos à conclusão de que realmente seria muito legal transformar isso em um quadro oficial aqui do canal. Mas antes de começar esse projeto, existe uma coisa muito importante que eu preciso explicar para todos vocês. Muita gente pode estar se perguntando: como vai funcionar esse quadro? Como eu posso participar? Como as doenças serão escolhidas? Vai ter sorteio? Quantos episódios serão feitos? Se a minha doença não for escolhida de primeira, eu ainda vou ter chance? Pois é. Todas essas perguntas serão respondidas neste vídeo. Porque hoje eu vou mostrar, passo a passo, toda a estrutura oficial do novo quadro Doutor Doença Explica. Vocês vão entender absolutamente tudo. Desde o momento em que uma nova temporada começa, como vocês poderão sugerir uma doença, como acontecerão os sorteios, como será cada episódio, como funcionarão as próximas etapas, e até como uma temporada termina e outra começa. Ou seja, quando este vídeo acabar, vocês vão saber exatamente como participar do quadro do começo ao fim. Eu resolvi dividir toda essa explicação em 11 tópicos, para ficar bem organizado e para que ninguém fique com nenhuma dúvida. Então prestem bastante atenção, porque cada tópico é importante para entender como esse projeto vai funcionar daqui para frente. Agora que vocês já sabem o que vamos explicar, vamos começar pelo primeiro tópico. Como funciona o início de uma nova temporada do quadro Doutor Doença Explica? 1. Anúncio da nova temporada. Bom, claquetinhas, agora vamos começar oficialmente a explicação da estrutura do quadro Doutor Doença Explica. E nós vamos começar pelo primeiro tópico, que é justamente o momento em que tudo começa. O início de uma nova temporada. Toda a temporada do quadro vai começar exatamente da mesma forma. Antes de qualquer episódio ser gravado, antes de qualquer doença ser sorteada e antes mesmo do Doutor Doença começar a dar suas explicações, eu vou gravar um vídeo como este anunciando oficialmente que uma nova temporada está começando aqui no canal. Esse anúncio é muito importante porque é nele que todos vocês ficam sabendo que uma nova oportunidade de participar chegou. Ou seja, se você sempre quis sugerir uma doença para o Doutor Doença explicar, esse será o momento de prestar bastante atenção. Durante esse anúncio, eu vou explicar que uma nova temporada foi iniciada e vou convidar todos os inscritos a participarem. A partir desse momento, todos terão exatamente a mesma oportunidade. Não importa se você acompanha o canal há muitos anos ou se acabou de chegar. Todos poderão participar seguindo as mesmas regras. E uma coisa muito importante, cada temporada será completamente independente da anterior. Isso significa que, quando uma temporada terminar, uma nova começará do zero, com novas sugestões, novos sorteios e novas oportunidades para todos os inscritos. Assim, o quadro nunca ficará repetitivo e sempre teremos novos assuntos para aprender juntos. Além disso, sempre que uma nova temporada começar, eu também vou lembrar como funciona a participação de vocês e explicar rapidamente as regras principais, para que ninguém fique perdido. O meu objetivo é fazer com que qualquer pessoa consiga entender o funcionamento do quadro, mesmo que esteja assistindo pela primeira vez. Porque este quadro não foi criado apenas para ensinar sobre doenças. Ele também foi criado para aproximar ainda mais vocês do canal. Vocês não serão apenas espectadores.
Vocês também vão ajudar a escolher quais doenças serão explicadas pelo Doutor Doença. E eu acho isso muito legal. A participação de você será uma parte muito importante deste projeto. Então, resumindo este primeiro tópico, toda nova temporada começará com um anúncio oficial aqui no canal. Nesse anúncio, eu vou avisar que uma nova temporada começou, explicar que uma nova fase do quadro está sendo iniciada e convidar todos vocês a participarem. E é justamente depois desse anúncio que acontece o próximo passo da estrutura, que é exatamente o assunto do nosso próximo tópico. 2. Postagem para sugestões. Agora que eu expliquei como funciona o anúncio oficial de uma nova temporada, chegou a hora de falar sobre o segundo passo da estrutura do quadro. E, na minha opinião, essa é uma das etapas mais importantes de todas. Porque é justamente nela que vocês começam a participar diretamente do quadro. Depois que o vídeo de anúncio da nova temporada for publicado aqui no canal, eu vou criar uma postagem na comunidade do YouTube especialmente para receber as sugestões de vocês. Essa postagem será o lugar oficial onde vocês poderão participar. E como vai funcionar? É muito simples. Cada inscrito poderá comentar apenas uma doença que gostaria de ver o Doutor Doença explicando aqui no canal. Pode ser uma doença bastante conhecida. Pode ser uma doença rara. Pode ser uma doença que você sempre teve curiosidade de entender. Ou até uma doença que alguém da sua família ou um amigo já teve e você gostaria de aprender mais sobre ela. O importante é comentar apenas uma doença por comentário. Essa regra existe para que todos tenham exatamente a mesma oportunidade de participar. Se uma pessoa pudesse comentar 10 ou 20 doenças diferentes, ela teria uma vantagem sobre quem comentou apenas uma. E eu quero que este quadro seja justo para todos. Por isso, cada inscrito terá exatamente uma oportunidade de sugerir uma doença. Assim, todas as sugestões terão a mesma chance de aparecer no sorteio. Outra coisa importante, eu peço que vocês escrevam apenas o nome da doença. Não será necessário escrever textos enormes ou explicar por que escolheram aquela doença. Basta comentar o nome da doença que vocês gostariam de ver explicado pelo Doutor Doença. Depois disso, é só aguardar. Todas as sugestões serão lidas com muita atenção. E cada doença válida será adicionada à lista oficial daquela temporada. Mas atenção! Essa postagem ficará aberta apenas até atingir a quantidade de comentários necessária para montar a temporada. Quando esse número for alcançado, as sugestões serão encerradas. A partir desse momento, nenhuma nova doença será adicionada à lista daquela temporada. Então, se vocês quiserem participar, não deixem para a última hora. Assim que eu publicar a postagem na comunidade, já comentem a doença que vocês querem ver explicada. Resumindo este segundo tópico, após o anúncio da nova temporada, será criada uma postagem oficial na comunidade do canal. Cada inscrito poderá sugerir apenas uma doença. Todas as sugestões válidas serão reunidas para formar a lista oficial da temporada. E é justamente sobre o encerramento dessas sugestões que nós vamos falar no próximo tópico. 3. Encerramento das sugestões. Agora que vocês já sabem como funciona a postagem para enviar as sugestões, chegou a hora de explicar o terceiro tópico da estrutura do quadro. E esse tópico é muito importante porque ele define exatamente quando as sugestões serão encerradas. Como eu expliquei anteriormente, cada inscrito poderá comentar apenas uma doença na postagem oficial da comunidade. Mas essa postagem não ficará aberta para sempre. Ela terá um limite. E esse limite será de 50 comentários válidos. Isso mesmo. Assim que a postagem atingir 50 comentários válidos, ela será oficialmente encerrada. A partir desse momento, nenhuma nova sugestão fará parte daquela temporada. Mas o que significa um comentário válido? É muito simples. Um comentário válido é aquele em que o inscrito respeitou as regras da participação. Por exemplo, se um inscrito comentar apenas uma doença, esse comentário será considerado válido. Agora, se alguém comentar várias doenças no mesmo comentário ou fizer um comentário que não tenha relação com a postagem, ele poderá não entrar na lista oficial da temporada.
O objetivo dessas regras não é dificultar a participação. Muito pelo contrário. Essas regras existem para garantir que todos tenham exatamente a mesma oportunidade. Assim, ninguém terá vantagem sobre ninguém. Depois que os 50 comentários válidos forem alcançados, eu vou informar oficialmente que as sugestões daquela temporada foram encerradas. Nesse momento, a lista das doenças será fechada. Ou seja, nenhuma doença será adicionada ou retirada. A lista ficará exatamente como foi formada pelos inscritos. E é essa lista que será utilizada no sorteio da temporada. Então eu já deixo uma dica muito importante para todos vocês. Assim que a postagem for publicada, procurem participar o quanto antes. Não deixem para comentar apenas vários dias depois, porque pode acontecer de os 50 comentários válidos serem alcançados rapidamente. Se isso acontecer, infelizmente vocês terão que esperar a próxima temporada para enviar uma nova sugestão. Por isso, sempre que uma nova temporada começar, fiquem atentos às publicações da comunidade do canal. Dessa forma, vocês terão muito mais chances de participar. Resumindo este terceiro tópico, a postagem oficial ficará aberta até atingir 50 comentários válidos. Quando esse número for alcançado, as sugestões serão oficialmente encerradas. A lista será fechada e preparada para a próxima etapa. E é justamente sobre essa próxima etapa que vamos falar agora. No próximo tópico, eu vou explicar como todas as doenças sugeridas serão organizadas antes do grande sorteio. 4. Organização das doenças. Agora chegamos ao quarto tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. Depois que a postagem da comunidade atingir os 50 comentários válidos, as sugestões serão oficialmente encerradas. Mas a partir desse momento começa um trabalho muito importante que acontece nos bastidores do canal. É justamente a organização de todas as doenças sugeridas por vocês. Como isso vai funcionar? Primeiramente, eu vou abrir a postagem da comunidade e ler todos os comentários válidos com muita atenção. Cada doença sugerida será anotada uma por uma. O objetivo é garantir que nenhuma sugestão válida fique de fora da temporada. Depois disso, eu vou montar uma lista oficial contendo as 50 doenças que foram sugeridas pelos inscritos. Essa lista será organizada com muito cuidado para evitar qualquer tipo de erro. E quero deixar uma coisa muito importante bem clara. Durante essa etapa, eu não vou escolher quais doenças eu acho mais interessantes. Também não vou colocar uma doença na frente da outra porque gosto mais dela. Todas as doenças terão exatamente a mesma importância. A única função dessa etapa é organizar todas as sugestões para preparar o grande sorteio. Depois que a lista estiver completamente pronta, eu vou conferir novamente se todas as doenças foram anotadas corretamente. Só depois dessa conferência é que elas serão colocadas na roleta oficial da temporada. Isso significa que cada doença ocupará um espaço na roleta. E todas terão exatamente a mesma chance de serem sorteadas. Essa parte é muito importante porque garante que o sorteio seja totalmente justo. Não existirá doença favorita. Não existirá prioridade. Todas as sugestões enviadas pelos inscritos terão as mesmas oportunidades de aparecer nos episódios. Eu faço questão de explicar isso porque quero que todos vocês tenham confiança no funcionamento do quadro. A ideia é que a participação de vocês seja transparente do começo ao fim. Assim, quando chegar o grande dia do sorteio, todos saberão que as doenças foram organizadas corretamente e que nenhuma delas recebeu qualquer vantagem. Resumindo este quarto tópico, depois do encerramento das sugestões, eu vou organizar cuidadosamente as 50 doenças enviadas pelos inscritos. Em seguida, todas elas serão colocadas na roleta oficial da temporada. E, finalmente, tudo estará preparado para um dos momentos mais esperados por vocês. O grande sorteio das doenças que vão se transformar nos primeiros episódios do quadro Doutor Doença Explica. E é exatamente sobre esse sorteio que nós vamos falar no próximo tópico. 5. Sorteio. Agora chegamos ao quinto tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. E eu tenho certeza de que este será um dos momentos mais aguardados de cada temporada.
O grande sorteio das doenças. Depois que todas as 50 doenças forem organizadas e colocadas na roleta, finalmente chegará o dia de descobrir quais serão os primeiros episódios da temporada. E eu quero deixar uma coisa muito importante bem clara para vocês. Esse sorteio será totalmente baseado na sorte. Eu não vou escolher manualmente qual doença será o primeiro episódio. Também não vou escolher a doença porque ela é mais conhecida ou porque está mais em alta. Quem vai decidir tudo será a roleta. Cada uma das 50 doenças terá exatamente a mesma chance de ser sorteada. Isso torna o quadro muito mais justo para todos os inscritos. Agora vocês devem estar se perguntando, mas quantas doenças serão sorteadas? A resposta é bem simples. Neste primeiro sorteio serão escolhidas 7 doenças. A roleta será girada uma vez. A primeira doença sorteada será o episódio 1. Depois a roleta será girada novamente. A segunda doença sorteada será o episódio 2. Depois acontecerá o terceiro giro. A terceira doença será o episódio 3. E assim sucessivamente, até que sejam definidas as 7 primeiras doenças da temporada. Quando a 7ª doença for sorteada, o primeiro sorteio estará oficialmente encerrado. As doenças que forem sorteadas serão retiradas da roleta para que não apareçam novamente na mesma temporada. Assim, nenhuma doença será repetida. As outras doenças que ainda não forem sorteadas continuarão aguardando os próximos sorteios. Esse sistema faz com que todas tenham a oportunidade de aparecer em algum momento da temporada. E eu acho isso muito legal, porque mantém a expectativa dos inscritos até o último sorteio. Talvez a doença que você sugeriu não seja escolhida logo no primeiro sorteio. Mas isso não significa que ela ficou de fora. Ela continuará participando dos próximos sorteios daquela mesma temporada. Então ainda existirá a possibilidade de ela aparecer nos episódios seguintes. Resumindo este quinto tópico, depois da organização das 50 doenças, acontecerá o grande sorteio. A roleta será utilizada para escolher as 7 primeiras doenças da temporada. Essas 7 doenças se transformarão oficialmente nos episódios 1 ao 7 do quadro Doutor Doença Explica. E depois que o sorteio terminar, finalmente chegará o momento de revelar o resultado para todos vocês. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo tópico. 6. Divulgação. Agora chegamos ao 6º tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. Depois que o grande sorteio terminar e as 7 primeiras doenças forem escolhidas, chega um momento muito importante. A divulgação oficial do resultado. Afinal, eu sei que muitos de vocês vão ficar curiosos para descobrir se a doença que sugeriram foi sorteada. E é justamente nessa etapa que essa dúvida será respondida. Depois do sorteio, eu vou gravar um vídeo ou fazer uma publicação aqui no canal mostrando o resultado completo. Nesse anúncio, vocês vão conhecer as 7 doenças que foram sorteadas e também a ordem em que cada uma aparecerá durante a primeira etapa da temporada. Ou seja, vocês vão saber exatamente qual será o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, o episódio 4, o episódio 5. O episódio 6. O episódio 7. Assim, todos poderão acompanhar a programação dos próximos vídeos do quadro. Outra coisa muito importante, sempre que possível, eu também vou citar o nome do inscrito ou da inscrita que sugeriu aquela doença. Será uma forma de agradecer pela participação e reconhecer quem ajudou a construir aquela temporada. Afinal, esse quadro não será feito apenas por mim e pelo Doutor Doença. Ele também será construído com a ajuda de vocês. E eu acho muito legal valorizar essa participação. Mas eu também quero tranquilizar quem não tiver sua doença sorteada logo nessa primeira etapa. Se a doença que você sugeriu não apareceu entre os episódios 1 ao 7, não fique triste. Isso não significa que ela foi eliminada. Ela continuará participando dos próximos sorteios da mesma temporada. Ou seja, ela ainda poderá aparecer nos episódios seguintes. Depois que a divulgação terminar, todos nós já saberemos exatamente quais serão os próximos vídeos do quadro. E, a partir desse momento, começará a fase mais esperada de todas.
a publicação dos episódios. Finalmente o Doutor Doença começará a explicar cada doença sorteada com todos os detalhes. Resumindo este sexto tópico, depois do sorteio, o canal fará uma divulgação oficial mostrando as 7 doenças sorteadas e a ordem em que cada episódio será publicado. Assim, todos os inscritos poderão acompanhar a programação da temporada e descobrir se a sugestão deles foi escolhida. E agora chegou a hora de explicar o coração deste projeto. No próximo tópico, eu vou mostrar exatamente como funciona cada episódio do quadro Doutor Doença Explica. 7 episódios. Agora chegamos ao 7º tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. E eu posso dizer que este é o coração de todo o projeto. Porque é justamente aqui que começam os episódios. Depois que o sorteio for realizado e as 7 primeiras doenças forem divulgadas, o Doutor Doença começará oficialmente as explicações. Cada episódio será dedicado a apenas uma doença. Nós tomamos essa decisão porque queremos que cada assunto seja explicado com calma, sem pressa e com o máximo de detalhes possível. O objetivo do quadro é ensinar de uma forma simples, organizada e fácil de entender. Então, como será cada episódio? Primeiramente, o Doutor Doença fará uma explicação completa sobre a doença sorteada. Ele falará, por exemplo, o que é essa doença? Como ela surgiu? Quais são suas principais causas? Quais são os sintomas mais comuns? Como ela pode ser diagnosticada? Quais são os tratamentos disponíveis? Quais medidas ajudam na prevenção? E várias outras informações importantes sobre aquele assunto. Depois que essa explicação terminar, começará uma parte muito especial do episódio. Os personagens também participarão fazendo perguntas ao Doutor Doença. Primeiro, eu, AbnerTube, farei uma pergunta relacionada ao tema. Em seguida, será a vez do José Daniel fazer a pergunta dele. Depois, o Coelhão também fará uma pergunta. Logo após, será a vez do detetive Antônio Manuel tirar uma dúvida. E o Doutor Doença responderá cada uma delas com bastante calma e riqueza de detalhes. Mas a participação não para por aí. Se vocês deixarem perguntas relacionadas à doença nos comentários do episódio, o Doutor Doença também poderá responder algumas delas nos vídeos seguintes ou em episódios especiais de perguntas e respostas. Assim, vocês também farão parte do quadro. E, para encerrar cada episódio, o Doutor Doença fará um resumo de tudo o que foi explicado. Ele relembrará os pontos mais importantes da doença, responderá rapidamente as principais dúvidas e deixará uma mensagem final para que todos terminem o vídeo lembrando das informações mais importantes. Essa estrutura será exatamente a mesma em todos os episódios. Assim, vocês sempre saberão o que esperar e poderão acompanhar o quadro de forma organizada. Resumindo este 7º tópico, cada episódio será dedicado a apenas uma doença. Primeiro, o Doutor Doença fará uma explicação completa. Depois responderá às perguntas do AbnerTube, do José Daniel, do Coelhão e do detetive Antônio Manuel. Também poderá responder perguntas dos inscritos. E, no final, fará um resumo geral antes do encerramento do episódio. Agora que vocês já sabem como funciona cada vídeo do quadro, chegou a hora de explicar o que acontece depois que os 7 primeiros episódios forem publicados. E é exatamente isso que veremos no próximo tópico. 8. Novo sorteio. Agora chegamos ao 8º tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. Depois que os 7 primeiros episódios forem publicados aqui no canal, muita gente pôde pensar: pronto, acabou a temporada. Mas a resposta é: não. Na verdade, essa será apenas a primeira etapa da temporada. Lembram que, no início, nós organizamos 50 doenças sugeridas pelos inscritos? Pois é. No primeiro sorteio, apenas 7 doenças foram escolhidas. Isso significa que ainda existirão várias doenças aguardando uma nova oportunidade para serem sorteadas. E é exatamente aí que entra este 8º tópico. Depois da publicação do 7º episódio, nós realizaremos um novo sorteio. Esse novo sorteio acontecerá da mesma forma que o primeiro. A única diferença é que as 7 doenças que já foram explicadas não participarão mais.
Elas já cumpriram seu papel dentro da temporada. Então, elas serão retiradas da roleta. Na roleta permanecerão apenas as doenças que ainda não foram sorteadas. Isso garante que nenhuma doença seja repetida na mesma temporada. E, ao mesmo tempo, aumenta as chances das doenças restantes serem escolhidas. Depois disso, a roleta será girada novamente. Mais uma vez, serão sorteadas 7 doenças. Essas doenças formarão os próximos episódios do quadro. Ou seja, a primeira doença sorteada será o episódio 8. A segunda será o episódio 9. A terceira será o episódio 10. Depois virão o episódio 11, o episódio 12, o episódio 13 e, por fim, o episódio 14. Assim, a temporada continuará crescendo aos poucos. Eu gosto muito desse sistema porque ele mantém a expectativa dos inscritos. Talvez a doença que você sugeriu não tenha aparecido no primeiro sorteio. Mas ela continuará participando normalmente dos próximos sorteios. Ou seja, a esperança continua até que todas as doenças da temporada sejam explicadas. Além disso, cada novo sorteio também será um momento especial do canal. Vocês poderão acompanhar a roleta girando novamente e torcer para que a doença sugerida por vocês seja finalmente escolhida. Resumindo este 8º tópico, depois dos 7 primeiros episódios, acontecerá um novo sorteio. As doenças já explicadas serão retiradas da roleta. As doenças restantes continuarão participando. E mais 7 doenças serão escolhidas para formar os episódios 8 ao 14. E esse processo continuará acontecendo ao longo da temporada. Mas como exatamente isso funciona? É justamente o que eu vou explicar no próximo tópico. 9. Repetição. Agora chegamos ao 9º tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. E esse é um tópico muito importante porque ele explica como toda a temporada continuará funcionando até o seu encerramento. Como vocês já viram, depois do primeiro sorteio serão produzidos os episódios 1 ao 7. Depois acontecerá um novo sorteio para definir os episódios 8 ao 14. Mas a pergunta é, e depois disso? A resposta é muito simples. Todo esse processo será repetido. Exatamente isso. Depois que os episódios 8 ao 14 forem publicados, nós faremos outro sorteio. As doenças que já foram explicadas serão retiradas da roleta. As doenças que ainda não apareceram continuarão participando normalmente. Então serão sorteadas mais 7 doenças. Essas doenças formarão os episódios seguintes. Quando esses episódios terminarem, acontecerá outro sorteio. Depois outro. E depois outro. Esse ciclo continuará sendo repetido até que todas as doenças daquela temporada sejam explicadas. Ou seja, a estrutura do quadro sempre será a mesma. Publicação dos episódios. Novo sorteio. Novos episódios. Novo sorteio. E assim sucessivamente. Isso torna o funcionamento do quadro muito mais organizado. Além disso, todos os inscritos saberão exatamente o que acontecerá depois de cada etapa. Outra vantagem desse sistema é que ele mantém a expectativa durante toda a temporada. Mesmo que a doença sugerida por você não seja escolhida logo no primeiro sorteio, ela continuará participando dos próximos. Então nunca desistam de acompanhar os sorteios. A doença que ficou de fora hoje pode muito bem aparecer no próximo. E eu acho isso muito legal, porque faz com que todos tenham esperança até os últimos episódios da temporada. Também quero lembrar que, em todos os sorteios, a escolha continuará sendo feita pela roleta. Não haverá mudanças nas regras. Todas as doenças restantes continuarão tendo exatamente a mesma chance de serem sorteadas. Assim, o quadro continuará sendo justo e transparente do começo ao fim. Resumindo este 9º tópico, depois de cada grupo de episódios publicados, acontecerá um novo sorteio. Depois do sorteio, novos episódios serão produzidos. Esse ciclo será repetido várias vezes até que todas as doenças da temporada tenham sido explicadas pelo Doutor Doença. E quando finalmente todas as 50 doenças forem concluídas, a temporada chegará ao fim. Mas isso não significa que o quadro terminará. Muito pelo contrário. É justamente nesse momento que começará uma nova fase.
E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no próximo tópico. 10. Nova temporada. Agora chegamos ao 10º tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. Depois de todos os sorteios realizados, depois de todos os episódios publicados, depois que o Doutor Doença explicar cada uma das 50 doenças sugeridas pelos inscritos, a temporada chegará oficialmente ao seu final. Mas muita gente pode pensar, então o quadro acabou. E a resposta é: não. Na verdade, esse será apenas o encerramento de uma temporada. Porque logo em seguida começará uma nova temporada completamente diferente da anterior. E como isso vai funcionar? É muito simples. Assim que a temporada anterior terminar, eu vou anunciar oficialmente que uma nova temporada do quadro está começando. A partir desse anúncio, todo o processo será reiniciado. Ou seja, será criada uma nova postagem na comunidade do canal. Mais uma vez, vocês poderão participar enviando sugestões. Cada inscrito poderá comentar apenas uma doença que gostaria de ver explicada. Quando a postagem atingir 50 comentários válidos, as sugestões serão encerradas. Depois disso, todas as novas doenças serão organizadas. A roleta será preparada novamente. Um novo sorteio será realizado. Os episódios serão gravados. E toda a estrutura que eu expliquei neste vídeo começará outra vez. Isso significa que cada temporada será uma nova oportunidade para todos os inscritos participarem. Mesmo que a doença sugerida por você não tenha aparecido em uma temporada anterior, você poderá enviar uma nova sugestão na próxima. Talvez você queira repetir a mesma doença. Talvez queira sugerir outra completamente diferente. A escolha será sua. O importante é que todos terão uma nova chance de participar. E é justamente isso que vai manter o quadro sempre vivo. Sempre teremos novos assuntos, novas doenças, novos sorteios, novos episódios e novas oportunidades para aprendermos juntos. Esse é um projeto que foi pensado para durar por muito tempo aqui no canal. Porque a medicina possui milhares de assuntos interessantes para explicar. Então dificilmente faltarão temas para novas temporadas. Resumindo este 10º tópico, quando todas as 50 doenças forem explicadas, a temporada será encerrada. Logo depois, uma nova temporada será anunciada. Todo o processo começará novamente desde o início, com novas sugestões, novos sorteios e novos episódios. Assim, todos os inscritos continuarão tendo oportunidades de participar do quadro por muitas temporadas. E agora falta apenas um último tópico para concluir a explicação da estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Vamos para o encerramento da temporada. 11. Encerramento da temporada. Bom, pessoal, chegamos ao 11º e último tópico da estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. Depois de explicar como funciona cada etapa, desde o início da temporada até a publicação de todos os episódios, falta mostrar apenas como uma temporada será oficialmente encerrada. Quando todas as 50 doenças daquela temporada forem explicadas pelo Doutor Doença, nós gravaremos um vídeo muito especial de encerramento. Esse vídeo terá um objetivo muito importante. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram da temporada. Muito obrigado a cada inscrito que enviou uma sugestão de doença, assistiu aos episódios, deixou comentários, fez perguntas e compartilhou os vídeos. Sem a participação de vocês, esse quadro simplesmente não existiria. Vocês fazem parte desse projeto junto comigo, com o Doutor Doença, com o José Daniel, com o Coelhão e com o Detetive Antônio Manuel. Depois dos agradecimentos, nós faremos um grande resumo de tudo o que aprendemos durante a temporada. Vamos relembrar algumas das doenças explicadas, os principais ensinamentos sobre prevenção, cuidados com a saúde, tratamentos e todas as informações importantes que o Doutor Doença compartilhou ao longo dos episódios. A ideia é mostrar o quanto aprendemos juntos durante toda essa jornada. Também será um momento para recordar alguns episódios marcantes, perguntas interessantes dos personagens e a participação de vocês nos comentários. Mas esse vídeo não servirá apenas para olhar para o passado. Ele também servirá para olhar para o futuro.
Durante o encerramento da temporada, eu vou anunciar quando será aberta a próxima postagem da comunidade para receber mais 50 novas sugestões de doenças. Assim, vocês já poderão se preparar para participar novamente. E, mais uma vez, quero convidar todos vocês para fazerem parte da próxima temporada. Se vocês participaram desta, espero encontrar vocês novamente. E, se esta for a primeira vez que vocês estão conhecendo o quadro, sintam-se muito bem-vindos para participar da próxima. O objetivo do Doutor Doença Explica é ensinar, informar e aprender junto com vocês. E eu espero que esse projeto continue crescendo por muitos e muitos anos. Bom, agora vocês conhecem toda a estrutura oficial do quadro. Desde o anúncio da temporada, a postagem para sugestões, o encerramento das sugestões, a organização das doenças, os sorteios, a divulgação, os episódios, os novos sorteios, a repetição do ciclo, o início de uma nova temporada e, por fim, o encerramento da temporada. Agora vocês já sabem exatamente como tudo vai funcionar. Espero que tenha gostado da ideia. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Um grande abraço, fiquem com Deus, e nos vemos muito em breve na primeira temporada do Doutor Doença Explica. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.